Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma playlist aí, dessa vez falando sobre escala cartográfica. Escala cartográfica nada mais é do que aquelas escalas que aparecem nos desenhos de mapas, né? E desenhos de plantas residenciais também, croquis dimensionais e assim por diante, né? Olha só, ela é usada para saber a correta proporção entre o espaço real e o espaço representado no mapa, né? No caso, no desenho lá. E consiste numa característica essencial para a orientação no mapa. Normalmente, as escalas cartográficas estão representadas em forma de fração, sendo que o numerador indica o valor do plano e o denominador o valor do tamanho real. Por exemplo, 1:50 significa que 1 centímetro do mapa é equivalente a 50 centímetros da área real. E o que isso tudo quer dizer é o seguinte: imagina que precisamos desenhar um mapa do Brasil. E aí, lógico que a gente não tem uma folha de sulfite que caiba o mapa do Brasil em tamanho real. Então a gente precisa fazer uma redução de forma proporcional. E aí, essa redução vai ser a nossa escala, né? Quanto que eu vou precisar reduzir esse mapa? 100.000 vezes? 1 milhão de vezes? E é isso que nós vamos analisar nesta aula. Dando continuidade aqui, olha só. Existem três principais tipos de escalas cartográficas. A escala natural, que é quando o tamanho real é igual ao representado no plano cartográfico. Por exemplo, se eu precisar desenhar algum objeto que meça 20 centímetros por 10 centímetros, eu consigo desenhar ele tranquilamente numa folha de sulfite em tamanho real. E aí a minha escala vai ser 1:1. E a escala reduzida é quando o tamanho real é maior do que a área representada, ou seja, o meu desenho ele sempre menor do que a área que eu preciso representar. Essa escala costuma ser utilizada em mapas de territórios ou plantas de habitações, né? Das residências lá, né? E olha só como é que ela é representada: 1:10.000 ou 1:3 milhões, e assim por diante. E a nossa terceira situação aqui é a escala ampliada, quando o tamanho gráfico, ou seja, o nosso desenho, é maior do que o tamanho real. E ela é usada para mostrar detalhes mínimos de determinadas áreas, principalmente de espaços de tamanhos reduzidos. No exemplo de escala ampliada, imagine o seguinte: um fabricante de joias precisa produzir um brinco, por exemplo, e ele quer demonstrar os detalhes do brinco no desenho. E aí fica muito mais fácil se ele fizer isso de forma ampliada, né? Então o brinco ele é muito pequeno, tem alguns detalhes lá, e para quem for fabricar esse brinco, é interessante que ele esteja de forma ampliada, né? Porque aí ele consegue enxergar com mais facilidade todos os detalhes na hora da fabricação. E aí observe a representação aqui: 50:1, 400:1. E é claro que essas escalas que eu estou utilizando aqui são só exemplos, né? A gente tem aí infinitas possibilidades. Um detalhe importante para ser destacado é o seguinte: no nosso caso aqui, na escala natural, olha só, temos aqui numerador 1 e denominador 1 também. Isso quer dizer que o tamanho real é o mesmo do tamanho representado graficamente no nosso desenho lá. Quando eu venho para a minha escala reduzida, o meu numerador vai ser sempre igual a 1 e o meu denominador obrigatoriamente maior do que 1. Então, sempre que eu enxergar uma escala com um numerador igual a 1, eu sei que a minha escala está sendo reduzida. Quando a minha escala é ampliada, o meu denominador vai ser sempre igual a 1 e o meu numerador maior que 1. Então, se eu enxergar uma situação que o meu denominador é igual a 1, eu sei que a minha escala está sendo ampliada, né? O meu desenho está sendo ampliado. Um outro fato importante para ser destacado também é o seguinte: se durante os cálculos o meu numerador aqui, no caso da escala reduzida, for maior do que 1, eu preciso lembrar daquele sistema de frações equivalentes, né? Eu preciso simplificar essa fração para que o meu numerador seja sempre 1. E isso vai acontecer também quando o denominador da minha escala ampliada for maior do que 1. Eu vou precisar gerar uma fração equivalente para que o meu denominador se torne 1. Eu sei que tudo isso parece um pouco confuso, mas com alguns exemplos vai ficar fácil de entender. Basicamente, a gente vai ter três parâmetros para definições de uma escala. Um deles é a escala que o mapa foi feito. Então, qual que é a escala que o mapa foi feito? Existe uma fórmula para a gente descobrir isso. A nossa segunda situação é a distância entre dois pontos do mapa, lá no desenho. Se eu pegar dois pontos desse mapa e medir com a régua, tem como eu descobrir qual que é a distância real, a partir da escala. E a terceira situação é a distância entre dois pontos na medida real. E a escala que o mapa foi feito é simplesmente a distância que eu encontrar no desenho dividido pela distância real. Então eu pego dois pontos do meu mapa, meço com uma régua e aí divido isso pela distância real.
Essa vai ser a escala. Sempre lembrando de definir frações equivalentes para que o meu numerador seja igual a 1. A nossa segunda situação é a distância entre dois pontos do mapa, lá no nosso desenho, né? Quando eu quero descobrir a distância do desenho, a distância que está lá no desenho, eu pego a distância real e divido pela escala. E a nossa terceira situação é a distância entre dois pontos de medida real, ou seja, a distância entre duas cidades, por exemplo. Então, olha só, a distância real vai ser a distância do desenho, a distância que eu encontrar lá no desenho medindo com a régua, multiplicado pela escala. E isso aqui vai funcionar muito bem para a escala reduzida, né? Claro que quando a escala for ampliada, eu preciso inverter essa situação aqui. Da distância do desenho vai ter que ser distância real multiplicado pela escala, né? E a distância real vai ter que ser a distância do desenho dividido pela escala. Detalhe importante de ser lembrado aqui nessa situação é que a unidade de medida tem que ser sempre iguais. Por exemplo, se eu tiver uma distância no desenho aqui em centímetros, a minha distância real eu preciso colocar em centímetros também. E aí eu preciso lembrar daquela tabela de conversão de unidades de medidas. E para que isso fique mais claro, eu vou apresentar aqui alguns exemplos práticos. O primeiro exemplo é o seguinte, olha só. Sabendo que a distância entre dois pontos de um mapa é igual a 5 centímetros e a distância real é igual a 1000 quilômetros, determine a escala do mapa. Olha só, a pessoa pegou determinado mapa e aí ela mediu com a régua lá, né? E essa distância entre esses dois pontos deu 5 centímetros. Ela sabe que a distância real é 1000 quilômetros. Ela precisa determinar o quê? A escala desse mapa, né? Qual que foi a escala que esse mapa foi desenhado lá? Então, olha só. Se eu preciso descobrir a escala, eu preciso pegar a distância do desenho dividido pela distância real. A distância que foi encontrada no desenho foi 5 centímetros e a distância real, 1000 quilômetros. E aí lembre-se, né? Eu não posso dividir 5 centímetros por 1000 quilômetros. Eu preciso converter esses 1000 quilômetros aqui para centímetros também. E aí eu preciso lembrar que na tabela de conversão de quilômetros para centímetros, eu preciso multiplicar 1000 por 100 mil, né? Ou simplesmente acrescentar 5 zeros ali. Então, 1000 multiplicado por 100 mil vai dar 100 milhões. Uma outra coisa que eu citei anteriormente foi o seguinte, que o meu numerador tem que ser igual a 1. No caso aqui eu tenho o numerador 5 e denominador 100 milhões. O que eu preciso fazer agora é gerar uma fração equivalente cujo meu numerador se torne 1, ou seja, dividindo por 5. Divido 5 por 5 vai ser igual a 1, 100 mil por 5 vai ser igual a 20 milhões. E aí está feito a minha escala aqui. A escala de um mapa que foi medido 5 centímetros numa distância real de 1 quilômetro é igual a 1 para 20 milhões. Dentro do mesmo contexto, a gente pode gerar um outro exemplo aqui. Olha só, sabendo que a distância real entre duas cidades é de 1000 quilômetros e que o mapa está em uma escala de 1 para 20 milhões, determine a distância entre as duas cidades no mapa. É óbvio que nós já sabemos a resposta, mas o intuito aqui é a gente praticar o cálculo, tá? Então, olha só, a distância entre as duas cidades é de 1000 quilômetros. A escala do mapa vai ser de 1 para 20 milhões. E a gente precisa determinar agora qual que é a medida que eu vou medir com a régua lá no mapa, né? Lá no meu desenho. E aí eu preciso lembrar o seguinte, que a distância do meu desenho vai ser a distância real dividido pela minha escala. A distância real é 1000 quilômetros e a escala é 1 para 20 milhões, né? Aí olha só, novamente eu preciso converter esses 1000 quilômetros para centímetros, né? E aí a gente já viu que vai dar 100 milhões de centímetros dividido por 20 milhões. E aí eu posso cancelar uma porção de zeros aí, e aí eu fico com 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 é os nossos 5 centímetros lá que a gente viu na questão anterior, né? Para resolver a nossa terceira situação dentro do mesmo problema, olha só, determine a distância real entre as duas cidades, sabendo que a escala do mapa é 1 para 20 milhões e a distância encontrada no mapa é de 5 centímetros. Dessa vez aqui ele tem a distância encontrada no mapa, lá no desenho, né? E aí ele tem a escala do mapa. E a gente precisa descobrir dessa vez a distância real. Então, olha só, a distância real vai ser igual à distância que eu encontrei lá no desenho, multiplicado pela escala. A distância do desenho é 5 centímetros, a escala é 20 milhões, que já está em centímetros também, dessa vez eu não preciso converter nada, né? 5 vezes 20 milhões vai dar os 100 milhões de centímetros. E aí, como se trata de uma distância longa, dessa vez eu posso inverter o processo, né? Transformar esses 100 milhões de centímetros em quilômetros. E aí a gente vai resultar em 1000 quilômetros.
Quem tiver dificuldade nesse sistema de conversão, é importante rever aquele conteúdo de conversão de unidades de medidas, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, acompanhe a nossa playlist. Lá nós vamos resolver alguns exercícios com alguns cálculos bem simples aí relacionados à escala. Espero ter ajudado e até a próxima.